Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história da vida dos santos, eu trouxe 4 conselhos de Jesus a Santa Faustina. Uma vez o Senhor disse a Santa Faustina para que ela fizesse um retiro. E esse retiro duraria 3 dias, onde o formador, o pregador, seria o próprio Jesus Cristo. E nesse retiro, ele deu a ela vários conselhos, dentre eles esses 4 conselhos que eu trouxe. Primeiro, não peças a opinião a todos, mas do teu diretor. Diante dele ser franca e simples como uma criança. Aqui o Senhor Jesus ele disse a Santa Faustina para que ela não pedisse opinião a todo mundo, mas que ela fosse diante do seu diretor espiritual. Porque o seu diretor espiritual era alguém que era usado por Deus. E Deus ia falar com ela por meio do seu diretor espiritual. E o Senhor ele diz, diante dele ser franca e simples como uma criança. Que diante do diretor espiritual dela, ela não escondesse nada, mas que ela fosse verdadeira com ele. E aqui o Senhor Jesus ele diz que é prudente pedir conselhos, porque o próprio Jesus aqui ele aconselha a Santa Faustina a recorrer ao seu diretor espiritual. E aqui no Missão Católica nós temos esse diretor espiritual, que é o Padre Marcelo, que está sempre disposto a nos ajudar, a nos aconselhar, que quando nós tivermos algum problema, alguma dificuldade, que nós possamos recorrer a ele, porque ele foi enviado por Deus. Deus quem nos deu ele para nos orientar, para nos aconselhar. E o Senhor ele diz, não peça opinião a todo mundo. Quantas vezes a gente, quando está precisando de um conselho, a gente sai pedindo conselho, perguntando opinião a todo mundo, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas digam aquilo que a gente quer ouvir. E quantas vezes a gente quebra a cara por conselhos mal dados, e aqui o Senhor Jesus ele orienta para que a gente recorra ao nosso diretor espiritual, porque o Senhor Jesus ele vai falar conosco por meio dele. Segundo conselho, não te iludo com perspectiva da paz e de consolos, mas prepara-te para grandes batalhas. O Senhor aqui ele diz a Santa Faustina que ele não ilude ela com perspectiva de paz e de consolo, mas que o Senhor Jesus aqui ele fala a verdade para ela, que ela se prepare para grandes batalhas. Assim também é conosco. O Senhor ele não nos ilude que no caminho dele não vai ter sofrimento, que no caminho dele vai ser um caminho de facilidade. Não. O Senhor ele sempre deixa bem claro que os caminhos dele é um caminho de cruz, é um caminho de batalha. E todos os dias nós temos as nossas batalhas espirituais. E em Deus nós conseguimos vencer os nossos combates, as nossas batalhas. Porque quando nós decidimos pelo caminho do Senhor, a gente tem que se preparar. Porque o alvo do inimigo, o alvo do demônio é atacar aqueles que estão lutando contra o mundo, contra ele, aqueles que estão lutando contra o pecado. Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, nós somos o alvo do inimigo, porque ele quer nos destruir, para que nós saia dos caminhos do Senhor. E Padre Astilara, ele diz que no dia que não tiver combate, no dia que a gente não tiver uma batalha, que a gente fique preocupado, porque algo está errado, porque a nossa vida é uma luta atrás da outra, é uma batalha atrás da outra, mas nós precisamos confiar no Senhor e pedir força a Ele para que nós consigamos vencer todos os dias em oração as nossas batalhas. Terceiro, fica a saber que estás atualmente em cena e que toda a terra e o céu inteiro te observam. O Senhor aqui ele diz a Santa Faustina que ela fique sabendo que o céu inteiro observa ela. O céu e a terra estão a observar ela. E assim também é conosco. Nós somos observados por Deus 24 horas por dia. É por isso que nós precisamos estar em vigilância, em vigiar os nossos atos, as nossas ações,
vigiar aquilo que nós estamos fazendo, porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas não estão vendo, e pode mesmo as pessoas não estar vendo, mas Deus está. De Deus a gente não consegue esconder nada, e a gente precisa estar em vigilância com isso. E o quarto e o último, luta como valorosos cavaleiros, para que eu possa recompensar-te, e não temas, porque não estás só. Aqui o Senhor diz a Santo Faustino para que ela lute como um soldado. E assim também conosco. Nós precisamos lutar como um soldado. Um soldado, quando ele entra em uma batalha, ele entra para vencer. E assim também precisa ser conosco. Nós precisamos lutar para vencer, para alcançar a recompensa de Deus. E a recompensa que o Senhor Jesus ele quer nos dar é a vida eterna, é o céu. E o Senhor Jesus ele diz para Santa Faustina: não temas, para que ela não tivesse medo. O Senhor também diz para cada um de nós que nós não tenhamos medo das perseguições, não tenhamos medo dos ventos contrários, mas que a gente confie no Senhor. E o Senhor ele diz: porque não estás só. O Senhor diz a Santo Faustino diz também para cada um de nós: porque nós não estamos só, nós estamos com o Senhor. E nas nossas batalhas o Senhor ele vai batalhar conosco. Nas nossas lutas o Senhor ele vai lutar conosco. E que com esses 4 conselhos nós possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.